Olá, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, em mais um trimestre, desta vez falando acerca do livro do Gênesis. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like e coloque também observações, sugestões, perguntas aqui nos comentários, que nós estaremos interagindo com todos vocês. Neste bimestre, como nós vamos abordar o livro do Gênesis, hoje estaremos fazendo um apanhado acerca do livro do Gênesis. Estaremos também fazendo um pouco diferente do que nós fizemos no trimestre passado. Geralmente eu tenho compartilhado, repartido a gravação dos vídeos com o pastor Paulo Araújo, que é bastante conhecido aqui no campo de Madureira, e hoje faremos um vídeo em conjunto. Nesse primeiro momento eu estarei fazendo esse resumo do livro de Gênesis, e num segundo momento eu estarei resgatando uma live que fizemos juntos, e aí eu resgato a parte em que o pastor Paulo Araújo ele fala da interpretação judaica acerca de Gênesis capítulo 1, versículo 1, pegando até o início pegando também o versículo 2. Por isso, não deixe de assistir o vídeo até o final, pois nós temos esse estudo interessantíssimo pelo pastor Paulo Araújo, inclusive por ser uma ótica judaica. Alguns podem se perguntar, mas por que assistir essa parte do vídeo quando nós somos cristãos evangélicos? E aqui vem um primeiro detalhe. O Pentateuco como um todo, ele é de extrema importância para o judaísmo. Ele é a base, e isso foi transmitido para nós. Podemos dizer que é justamente no Pentateuco que nós temos essa solidificação doutrinária e que vem a desembocar lá no Novo Testamento. Então, falando especificamente do Pentateuco, essa é uma nomenclatura cristã. Ela vem do grego e significa 5 rolos, fazendo alusão aos 5 rolos, cada rolo relacionado a um dos 5 livros, porque lá nos primórdios você não tinha como colocar todos os livros juntos. Então, nos primórdios você tinha um rolo para cada livro. Sendo que no hebraico, esse conjunto de 5 livros, que tanto a tradição judaica quanto a tradição cristã e mesmo informações dentro da Bíblia colocam como de autoria mosaica, esses 5 livros são conhecidos lá no judaísmo como Torá. Torá, que geralmente é traduzido como lei, porém a tradução mais acurada, melhor, é instrução. E aqui nós temos o principal objetivo do Pentateuco, como nós cristãos conhecemos, ou da Torá, como os judeus a conhecem. O principal objetivo é de instruir. Por isso se costuma dizer que a Torá, ela funciona como uma espécie de constituição para o povo de Israel. E nesse trimestre, como nós já falamos, estaremos abordando o livro de Gênesis. E aqui vem uma outra curiosidade. Os 5 livros,
eles não têm um título específico no hebraico. No hebraico, cada um dos 5 livros é conhecido pelas primeiras palavras ou de uma palavra que consta no primeiro versículo. No caso de Gênesis, ele é conhecido no hebraico como Bereshit. Bereshit quer dizer no princípio. Já Gênesis é o título dado no grego, pela tradução grega, que nós conhecemos como Septuaginta, ou a tradução dos 70, devido àquela tradição, de que foi elaborada por 70, ou mais especificamente 72 doutores, especialistas, dentro do judaísmo. E aí cada livro então recebeu um nome de acordo com o assunto ou o que se pensava acerca do assunto do livro. Então, Gênesis, no grego, quer dizer origens, entendendo-se então que esse livro fala acerca das origens. No entretanto, uma apreciação de como o livro está organizado nos fará perceber que isso precisa ser melhor esclarecido. Porque geralmente as pessoas imaginam que o livro de Gênesis, como o livro das origens, que é o significado de Gênesis, ele fala da origem de todas as coisas, da origem de tudo. E o objetivo do livro não é esse. Eu não vou nem entrar em questões científicas, porque isso vai ser abordado mais à frente. Porém, o objetivo primordial é falar, número 1, da origem do pecado e, consequentemente, o mais importante, da origem da nossa salvação. E número 2, a origem de Israel. Isso porque é através do povo escolhido, que é o povo de Israel, que virá o Messias, que é por meio do qual nós obtemos a salvação. Isso fica bem claro na organização do livro. O que nós poderíamos falar de origens gerais ocupa dos 50 capítulos apenas 11 capítulos. Do capítulo 12 em diante são as origens patriarcais, ou seja, a origem de Israel. Por isso que o principal objetivo não são as origens em geral. Por isso que, entre outras coisas, não precisamos ficar debatendo acerca das incongruências que podem existir entre o que a ciência descobriu e o que o livro de Gênesis nos traz. Agora, eu vou só dar um rápido exemplo. É lógico que depois vocês podem colocar nos comentários, fazer perguntas acerca disso, mas rapidamente, a questão do Big Bang, que o universo teria surgido a partir de uma grande explosão. Se você observar lá em Gênesis 1:3, quando Deus diz, está escrito ali, e Deus disse, haja luz, e houve luz. E no entretanto, sabemos que a luz que ilumina o planeta, a Terra mais especificamente, é proporcionado pelo Sol. E o Sol só vai surgir no 4º dia. Então, que luz é essa que está se mencionando em Gênesis 1:3? Aí eu vou não afirmar, mas até colocar uma pergunta. Não poderia ser o que os cientistas chamam de Big Bang? É apenas algo a se pensar. Mas devemos entender que não há essa contradição. Apenas os objetivos são diferentes. Então, por que o livro de Gênesis não fala disso ou daquilo? Porque não é o objetivo. O objetivo do livro do Gênesis, se você observar com atenção, do início ao final, é a origem da nossa
salvação. Esse que é o grande objetivo de Gênesis. Durante esse trimestre, então, estaremos estudando o livro de Gênesis. Obviamente, não teremos como explorar o assunto. O livro de Gênesis talvez, depois do livro de Salmos e dos Evangelhos, o mais conhecido por todos, cristãos e não cristãos. E o livro de Gênesis explora muito a questão das narrativas. Então, nós estaremos abordando alguns temas dentro do livro de Gênesis durante o trimestre, e basta observar como o livro de Gênesis ele está dividido. Ele se divide em 3 partes. Nós temos, do capítulo 1 ao capítulo 11, as origens primitivas, em que você tem um resumo, do que seria a história primeva. Mas, como eu disse, não pense que você vai encontrar a origem de tudo ali. Isso é filtrado. Coube a Deus de maneira inspirada, isso precisa ficar bem salientado, que o que é relatado ali é o que nos diz respeito acerca da salvação. Depois do capítulo 12 ao 36, nós temos as origens patriarcais, que estão relacionadas aos 3 grandes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E aí, do capítulo 37 até o final, nós temos essa parte especial, também muito conhecida, que é ligada especialmente à história de José. Só a história de José já poderia ter um trimestre inteiro acerca das histórias de José, e você não iria esgotar o assunto. Então, continue agora assistindo a segunda parte desse vídeo, em que o pastor Paulo Araújo estará falando da interpretação judaica, como os judeus interpretam os 2 primeiros versículos de Gênesis. Bem, nós estamos com uma proposta, a gente quer mostrar para vocês o seguinte: assim como há uma metodologia de hermenêutica dentro da academia hoje, nós também temos uma metodologia judaica para fazer justamente essa questão da interpretação bíblica, que é o que nós chamamos de pardes, ok? Vou só botar aqui o pastor Dualdo, que aí não aparece 2 aqui, ainda está aparecendo 2 ali, não sei por quê. Deixa eu diminuir mais eu ali para aparecer um só. Está aparecendo um só agora, né? Isso, acho que vai aparecer um só. Então, então nós temos essa abordagem também de interpretar o texto dentro do judaísmo. Por quê? São tantos motivos que eu não vou ter como assim explorar todos eles. O motivo principal é pela espalhar, o nosso espalhar pelas nações. O povo de Israel foi dividido entre as nações e os sábios foram espalhados, e aí com isso houve perdas. Livros foram queimados, etc, 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 etc. Então, aconteceram muitas perdas, e com isso a gente também perdeu, como disse o pastor Dualdo, como se fonetizava o hebraico na época de Jesus. A gente não sabe ao certo como era falado o hebraico, por exemplo, na época de Jesus. A gente apela para samaritanos, apela para um grupo de etíopes, judeus etíopes, e assim por diante. Então, foi analisado, os sábios analisaram durante muito tempo, e postulado próximo ali, era medieval, um pouquinho antes até, uma coisa que nós chamamos de pardes no hebraico. Pardes é uma palavra que não pertence ao hebraico, ela é uma palavra que alguns dizem que é uma palavra persa, outros dizem que é uma palavra aramaica e tal. Bom,
Eu não vou entrar nesse assunto. Mas ela é uma palavra que foi introduzida ao nosso idioma, né? E ela funciona como uma espécie de sigla, que a gente chama de acrônimo, né? Que dá origem a 4 modelos, ou 4, não gosto de chamar de modelos, tá? Mas a 4 níveis de interpretação. Eu gosto dessa palavra nível, porque como eu aprendi com os meus professores, que foram rabinos ortodoxos, se a gente disser que a Torá, ou a Bíblia hebraica, ou mesmo a Bíblia, né, no todo, tem 4 modos de interpretar, eu desassocio um do outro, né? Na mente de um leigo, eu posso dizer que uma pessoa pode interpretar a Bíblia só daquela maneira. E como nós vimos hoje, o pastor Dualdo brilhantemente fazendo, e não é rasgando seda, não, porque eu admiro mesmo o trabalho do pastor Dualdo, quanto mais a gente puder tentar usar as ferramentas de diversos métodos que se podem, né, ser conexos, melhor, porque você extrai muita coisa, né? Então, o Pardês é a mesma coisa, ele é, na verdade, a união de diversos métodos, né, ou 4 métodos básicos, né? Nós não vamos entrar aqui em lei, nada disso, né? Uma questão mais halárrica e tal, que aí nós teríamos que trabalhar com 14 métodos de derivação, ou os 31 métodos talmúdicos de análise do texto bíblico. Então, a gente não vai mexer com isso. Hoje a gente vai só analisar na forma simplória do Pardês e, como o irmão Fernandes viu, que é um trabalho difícil, pesado, a gente tem que, né, ficar muito bem concentrado, como o senhor falou, né, é um trabalho que às vezes a gente vai tentar fazer com pressa, a gente, né, tem um detrimento, uma coisa ou outra, a gente vai fazer o comentário lá no final do texto de Gênesis 1 e 2, na verdade, Gênesis 1, verso 1, né, através do nível Pshat. E eu quis trazer para vocês, só para vocês terem uma ideia e poderem fazer um contraponto junto a um paralelismo quase desses métodos que foram apresentados pelo pastor Dualdo e o método chamado Pardês. Tá? Pardês é a sigla ou acrônimo para Pshat, Remes, Derash e Sod. Olha comigo aí. A gente tem, né, o trabalho que a gente fez aqui, a gente buscou, em primeiro lugar, mostrar a importância da Torá, do Pentateuco, né, para a produção da cultura judaica e a necessidade de uma boa interpretação, né? É importante, o trabalho que foi feito aqui pelo pastor Dualdo com esses 2 versículos e um trabalho extremamente resumido, foi um trabalho e é um trabalho muito importante, que eu acho que todo jovem que está na academia deveria se esmerar em buscar essa cadeira, que é a cadeira da interpretação bíblica, né? da hermenêutica, tá? Propriamente dito. E depois a gente faz uma análise, né? A gente tentou fazer a análise do verso 1 e 2, a gente vai só comentar, vai nem mexer, utilizando, obviamente, o Peshat, que é o comentário de Rashi, que é o comentarista que a gente vai falar dele, que é um dos comentaristas chamados o príncipe dos comentadores, né? Bom, eu procurei pôr em evidência a importância, né, de uma atenção maior aos comentaristas mais antigos, ou seja, clássicos, para o trabalho da exegese do texto. Isso falando de exegese judaica, obviamente, tá? Vamos fazer aqui um nichozinho, tá? Não é uma ostra, não, mas um nichozinho que a gente vai ter acesso e tal. Então, agora a gente vai estar falando da exegese judaica. Por que, então, na exegese judaica, a gente procura buscar os comentaristas mais antigos, os mais clássicos? Porque há uma tradição de que você só deve dar ouvidos a um comentarista se ele abalizar o seu comentário com comentários de rabinos consagrados que estão lá atrás, pois eles têm mais conexão com a tradição mais pura. Então, para o judeu é assim, quanto mais antigo, melhor. Esse negócio parece bobo, mas isso é uma briga originou uma briga entre as sociedades bíblicas, né? A trinitariana
e a Sociedade Bíblica Unida, que é a Sociedade Bíblica do Brasil, e a Sociedade Bíblica Alemã, que um trabalha com texto recepto e outro com majoritário. Então, o majoritário, né, que é aquele que foi mais copiado, né? Então tem muita cópia. E o recepto, se não me falha a memória, é aquele que é o mais antigo, não é isso? É o manuscrito que eles julgam ser mais antigo, né? Recepto, o mais copiado, o crítico é o mais antigo. Isso aí, o crítico, o mais antigo. Né? Então, um fica com o texto que julga ser, mas não, quanto mais antigo, melhor. Mas aí tem um problema, porque aí eles vão dizer assim, tá, mas ele é mais antigo, mas não é porque ele é mais antigo que ele é o melhor, porque de repente ele é antigo, mas não foi tão copiado. Então é porque entenderam que ele não era tão importante. Não é? Então você vê, é uma briga que eu não quero puxar a brasa para minha sardinha, mas é uma briga que tem muito a ver com a questão judaica, porque para o judeu, quanto mais antigo, melhor. Quanto mais antigo, né, mais próximo de algo mais fiel, mais confiável. Você pode lembrar que Jesus ele foi o pivô dessa discussão, né? E isso podem questionar N coisas acerca de Jesus, menos isso aí. Ele, quando vai dizer sobre o seu ensinamento, ele usa muito bem essa expressão. Né? Ouviram o que foi dito, porém eu vos digo. Por que ele fala isso? Porque antigamente, se você pega o Talmud, por exemplo, que é o nosso texto, né, de tradição oral, você pega o Talmud e você vai ver que para os rabinos poderem fundamentar o que eles estão falando, é o trabalho que a gente faz hoje na academia, né? A gente bota lá 3, 4 referências, 6, né, 12. Né? Quanto mais referência, melhor. Né? Então, o que acontece? Os rabinos faziam o quê? Olha, diz a halahá em nome de Rabi Eliezer. O que quer dizer isso? Ele está falando que Rabino Eliezer, né, falava assim. Então, o rabino que está ensinando está falando não em nome dele, mas em nome de Rabi Eliezer. Aí vem, né, Jesus e faz uma inovação, que é o que a gente vai ver que está acontecendo, talvez não em Jerusalém, mas já acontecia na vizinhança da vida e da cidade onde Jesus nasceu, que é Séforis. É uma cidade onde terminou-se a redação, né, da Mishnah, né? Tem até um trabalho católico muito interessante de arqueologia lá perto, e eu não sabia disso, né? Eu fui saber disso alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, quando fazendo um curso, né, por online de arqueologia bíblica, né? Como é que a gente fala? Me reciclando, e acabei recebendo vídeos, né, e muita coisa sobre Séforis. Hoje não, hoje o pessoal já sabe que Séforis, né, é ali realmente a cidade onde foi o ponto final da redação da Mishnah, tá? E é vizinho de Nazaré. Olha que interessante. Então você sabe que Jesus, com certeza, ele está indo assistir, né, muita coisa ali em Séforis, e é por isso que ele vem trazendo essas inovações, entre aspas, né? Isso eu estou falando no sentido Jesus homem como um professor, né, qualquer. Obviamente, nós não vamos entrar hoje nessa coisa do movimento espiritual, aquela coisa toda. A gente vai ser mais chato, né, ser mais acadêmico, tá bom? Bom, para o trabalho exegético do texto do Antigo Testamento, pois, como é evidente, estes labutavam sempre em buscar a raiz, né, sinaítica. O que quer dizer isso? Eles sempre buscaram trazer a tradição do Monte Sinai, a tradição sinaítica, ou seja, aquilo que Moisés realmente ensinou. Porque para nós judeus, nós não recebemos só uma Torá, nós recebemos 2 Torot, que é a lei escrita, né, que é a Constituição, né, vou falar uma palavra aqui que está no popular aí, né, a Constituição, e a interpretação dessa Constituição. É interessante, tem uma citação talmúdica que ela explica, por exemplo, um texto, né, que a gente já ensinou aqui em outras aulas aí do nosso Face, tem outras aulas que a gente fala pontualmente sobre isso aqui é só para dar um exemplo, quando Deus diz para não cozinhar a carne do bezerro no leite da sua mãe, né? Nós hoje já lemos que não é para cozinhar no leite, mas a palavra ali, ela é sem maçora, sem o maçorético, que nos ajuda tanto. Então, quando você lê ali,
você tem uma palavra que ela é homógrafa. Você tem uma palavra ali que ela pode ser lida halav ou ela pode ser lida helev. Então, halav é o leite, helev é a gordura. Então, sem a tradição oral, o Talmud, nós não saberíamos, né, o que é para fazer com a carne do bezerro. Se não é para cozinhar com a gordura da mãe ou com o leite da mãe. Então, ali no Monte Sinai, nós recebemos a jurisprudência. Um outro exemplo, eu trouxe, não vai dar tempo de mostrar, talvez no finalzinho eu mostre, né, são as questões do tefilim, como amarrar o tefilim no braço, como pôr o tefilim na cabeça, né? Até que ponto o kippá é uma cobertura verdadeira, real para a cabeça ou não. Isso tudo é discutido no Talmud, mas buscando os rabinos mais antigos que falaram, ou seja, buscando uma tradição sinaítica, buscando realmente a intenção de Moisés ao transmitir tal lei, ok? Então, por isso que se pede sempre o mais antigo, né? Um posicionamento antes ao cumprimento das normas do Rumash, que é o Pentateuco, tá? De forma clássica, vamos destacar por apreço, né, metodológico, cada um conforme a sua predileção no amplo método chamado Pardês. Eu até tentei, acho que não vamos ter sucesso, porque a hora é curta para a gente falar sobre tudo isso, né? Mas, por exemplo, a gente tem rabinos como o Rashi, que o apreço do Rashi é pelo o método Peshat, que é o quê? Que é o método mais simplificado, é o que a gente chama de quase que literal, né? O Rashi, ele gosta muito de pegar o texto bíblico e entender o texto quase que na sua literalidade. Tanto é que a gente, quando for ver o comentário que ele faz, parece que não tem nada a ver com o texto que está sendo lido. Ele começa o seu comentário de Gênesis 1, linkando com Êxodo 20. Então, é uma coisa que parece que não tem nada a ver com nada, né? Já Maimônides, por exemplo, está aí no finalzinho, ele tem essa predileção pelo remes, né? O que é o remes? O remes é o alusivo. Uma coisa faz alusão à outra. Então, você vai ler os comentários de Maimônides, não vai ser um nem outro só, não. Quase que os comentários todos dele, Maimônides, ele é muito, parece ser cético. Parece cético, porque ele pega uma visão do anjo, apareceu a Isaías, ele diz, não, o anjo não tem 6 asas. Isso aí que Isaías viu, não. Ele ignora, por exemplo, que o texto de Isaías faz uma repetição. Os anjos tinham 6 asas, 6 asas tinham os anjos. Interessante. Você pega Isaías 6, você vai ver isso. Isaías repete. Essa repetição, vocês já estão cansados de saber, eu vou ser bem superficial, não porque vocês são superficiais, não é isso, é porque eu julgo não ser necessário explicar todos os detalhamentos. Isaías faz essa repetição, e essa repetição é de conhecimento dos irmãos, de que ou é um superlativo, ou é uma afirmação de que aquilo deve ser entendido literalmente, ou seja, aqueles seres precisam ser entendidos como seres que têm 6 asas. Então, é interessante que o Maimônides ele ignora isso, e aí vem uma briga de um quase contemporâneo dele, chamado Narmânides, né? Que também se chamava Moisés. Acho que é mal de Moisés, mas não, ficar arrumando treta, né? Treta com o faraó, treta com... E aí o que acontece? O Moisés, o Narmânides, ignora todo o apreço que o mundo judaico tinha pelo Maimônides já, e diz assim, não, o Maimônides foi salvo porque ele era médico, e ele ajudou a curar muita gente, porque aquilo ali não sabia interpretar nada. Não é? Então, isso é legal porque a gente acha que é só no nosso mundo acadêmico hoje que tem essas brigas, né? Essas intrigas fazendo coro com o que o pastor Dualdo mostrou aí para a gente, né? Das opiniões. Não, isso já acontece há muito tempo. O Narmânides, que é o cara que a gente está falando aqui agora, né? Ele já vem na contramão. Ele vai usar muito Derash. Derash é um método exegético que ele se utiliza, obviamente, os métodos estão cada um se utilizando um do outro, que a gente já vai ver já. Mas um rabino vai preferir usar os outros métodos como alavanca para chegar no método que ele mais gosta.
Então, o Maimônides vai usar o Peshat, vai usar o Derash e vai usar o método SOD, que a gente chama, justamente para amparar o método que ele mais gosta, que é o Remes. O Rashi vai usar o Derash, que são os Midrashim, o método do Remes, do Derash, do Sod, para amparar o método que ele mais gosta, que é o Peshat, e assim por diante. Então, fica essa predileção de cada um. Já o Rashbi, que é o Rabi Shimon Bar Yochai, está vendo embaixo, Rashbi, ele vai ser predileto do método SOD, que é um método que nós chamamos de cabalístico, ok? Que é um método mais que tende a espiritualizar mais a questão da lei, da Torá. Ou seja, deixa eu tentar explicar isso de uma maneira mais atraente. Enquanto que os outros métodos estão preocupados em dizer como é o método SOD, que é o cabalístico, está preocupado em examinar o que acontece. Como é que a gente põe, por exemplo, o tefilim, que é a caixinha na testa e o negocinho no braço? Os outros métodos se preocupam em dizer como que é. Então, um vai fazer alusão, outro vai fazer um simbolismo, outro vai tentar cavucar na guimátria, não sei o quê, para dizer quantas caixinhas, para dizer como é. O método cabalístico já vai dizer o que acontece quando a gente põe a caixinha. Então, ele sempre vai tender a dizer, olha, você vai colocar o tefilim, isso vai conectar você com Deus, você vai estar num nível espiritual e tal. Olha, você tem que estudar a Torá. Os outros métodos vão explicar por que se estuda a Torá e como se estuda a Torá. O último método, que é o SOD, vai dizer o que acontece quando você estuda a Torá, né? É óbvio que a gente usa com muita cautela e até pega os comentários do método cabalístico com muita cautela, porque eles usam uma linguagem muito figurativa. Então, não pode haver abuso, porque tem gente que vai comprar e vai entrar numa livraria judaica e vai comprar um Zohar, né, que é o livro, a Bíblia da Kabbalah, né, vai comprar um livro chamado Bahir, que eu até trouxe para mostrar para vocês. Vão comprar essas coisas. E, no final das contas, vão ler e vão tomar os escritos que ali estão como literais, quando, na verdade, eles não são. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Bom, a importância do Pardês na interpretação bíblica moderna, né? A gente, então, fala da importância da Torá, exatamente nesse trabalho, ok? A tradição judaica, a palavra Torá, que literalmente significa ensinamento, ela está muito ligada com essa questão de instrução, né? E fica uma dúvida se ela vem do Dat ou se ela vem da raiz Haorá. Enfim, eu não vou trabalhar com nada dessas coisas hoje, tá? Mas é unânime todos dizerem que ela tem a ver com ensinamento, com doutrina, seria uma palavra mais apropriada para ela, tá? Ela é usada para descrever toda a gama de ensinamento religioso judaico. Aqui vai uma informação interessante. Você pode conversar com um judeu e estar falando de Torá e ele não estar falando da mesma Torá que, de repente, você esteja falando. Ele, por exemplo, pode estar falando de Torá no sentido de toda a Bíblia, porque, para ele, tudo sai da Torá, do Pentateuco. Então, tudo está ligado ao Pentateuco. Então, para ele, tudo, o Antigo Testamento todo é Torá, ok? Porque os rabinos entendem que muita coisa difícil de entender na época dos profetas, os profetas é que elucidaram, entendeu? Então, há uma importância muito grande. Inclusive, quando eu fui estudar com o rabino Avraham Ramovitz, né, que é um gigante, né, de Torá, hoje está um pouco debilitado de saúde, ele nos ensinava a ler muito o livro dos Salmos para entender a Torá. E isso é interessante. E a gente, quando confronta o texto da Torá com a explicação, a poesia citada nos Salmos, a gente às vezes entra até em parafuso. Por exemplo, o livro de Êxodo vai dizer para nós que o Eterno abriu o Mar Vermelho, né? A gente entende ali, até pelas nossas traduções, que o Eterno abriu o Mar Vermelho numa parede de um lado e outra parede de outro, né? Aí o livro dos Salmos vem, quando a gente vai ler o Salmo que fala aquele que abre o mar, está lá, aquele que abre o mar em partes.
E a ideia ali, gramatical, dizem alguns dos nossos mestres rabinos, né? Narmânides, Maimônides e outros, de que o Eterno abriu o mar em 12 grandes partes, para que o povo, com as suas tribos, passasse cada um pelo seu local, né? E, óbvio, eles vão analisar a questão, né, geográfica, a questão da multidão e etc., e vão chegar a essa conclusão. Pastor, é correto afirmar isso? Ou eu vou pregar agora domingo, pastor, eu quero fazer um candarébia lá, um manto, falar uma novidade. Irmão, isso é uma análise feita por alguns comentaristas. Não é? Isso não é unanimidade, não. A gente está falando de curiosidade. Isso é uma curiosidade que alguns chegaram a pensar dessa forma. Né? Eu não sou partidário pleno dessa interpretação. Eu estou trazendo a baila para você entender como é que toda a Bíblia, o Antigo Testamento, é considerado por nós como Torá também. Tá ok? Claro que para alguns a palavra Torá vai ser específica só para o Pentateuco ali, os 5 primeiros livros que nós atribuímos a Moisés, mas hoje, obviamente, já sabemos, ou por autoria, ou que eu não quero aqui desmerecer a questão profética de Moisés, né? Moisés pode realmente ter tido uma profecia e, sei lá, ter escrito algo que ainda ia acontecer. Isaías falou sobre Ciro, né? Não sei, né? Mas eu não quero aqui tirar a fé de ninguém. Mas, então, para não ser muito agressivo, dizer que foram vários autores, vamos dizer que os copistas foram vários, né? Que nós copiar, né? Cada um preferiu um nome, entendeu? O pastor Dó vai me bater aqui. Mas cada um, aqui eu vou botar o tetragrama, deixa Elohim, já está aparecendo demais aqui, do verso 4 para frente aqui, eu vou meter o tetragrama para ficar melhor e tal. Né? Bom, não que venha ao caso, mas estava aqui, assim, a Torá, então, nós atribuímos a Moisés, né, a autoria a esses 5 primeiros livros. Por que eu estou dizendo isso? Porque somos nós que atribuímos a Moisés a autoria dos 5 primeiros livros. Não é consenso, né? Aí foi só beliscar o pastor Dualdo ali, para ele ficar com o coração batendo mais forte, ver se ele está com o coração bom, né? Então, mas não é consenso. Agora, chegar para um judeu e dizer que não foi Moisés que escreveu o Pentateuco, você vai apanhar igual boi ladrão, tá bom? Você vê com quem que você vai conversar. Se você falar na academia lá que foi Moisés que escreveu os 5 livros, você vai apanhar também. Chegar na sinagoga e dizer que não foi Moisés, você vai apanhar também, tá certo? Vamos lá. Então, a palavra Torá, de forma mais restrita, refere-se aos 5 livros atribuídos a Moisés, olha bem a palavra, atribuídos, e são o texto de culturação. Isso é um neologismo meu, tá? É total responsabilidade minha. Por quê? Porque a Torá, né? A Torá, ela é um livro que ela tem eu vou colocar dessa forma. Eu sei que a Bíblia, nós cremos na Bíblia como infalível e inerrante palavra de Deus, né? Mas na época que Moisés traz esse texto tem a pretensão de ser a cultura de um povo sem cultura. Então, Israel, na nossa análise mais crua, ele não nasceu com a Torá já na mão, né? Desde Abraão, e foi vivendo, ou então foram sendo registrados os costumes de Israel e que virou a Torá depois. Não, a Torá tem essa pretensão de ser um livro que vem e ela diz assim, olha, agora a cultura de vocês é essa aqui, ponto final. Isso é fantástico, né? Porque um povo que não tinha uma cultura definida, agora eles recebem uma cultura definida. A primeira delas é adorar um único e verdadeiro Deus, que é justamente a dificuldade de Gênesis 1, verso 1, né? Do Bereshit. E a gente tem um texto de 5 livros que estão tentando curar a idolatria de um povo, e nesse texto, infelizmente, você tem ali um pezinho para quase que pluralizar a divindade, né? Então, não estou dizendo que a divindade é plural nesse sentido pagão, não, mas a gente tem essa dificuldade, entendeu? Porque você tem a palavra Elohim,
Você tem o Bereshit, que também, se a gente colocar de outra forma, pode ser entendido como plural. Deixa eu ficar quieto, isso já foi trabalhado. Já foi trabalhado, né? Vamos lá. Sobrevivência. É interessante a gente citar uma questão da sobrevivência da Torá, porque é quase que assustador como esse livro, né, sobreviveu, né? Queimou-se, jogou-se, matou gente, né? Sabe? Proibiu-se de qualquer maneira alguém copiar, fazer qualquer coisa com esse livro, e esse livro sobreviveu. Então, a gente escreveu aí o seguinte: a sobrevivência da Torá deveu-se ao esforço dos sábios da nação judia em, primeiro, deixar claro que o texto veio de Deus. Isso faz toda a diferença, né? Você pega um texto e mostra para um povo que adora aquela divindade, diz assim: esse texto veio de Deus. Por isso que os hereges, eles nunca vão dizer que foi ele que inventou aquela ideia, né? Ele sempre vai dizer assim: não, Deus me deu uma revelação, não, Deus me deu... Por quê? Porque as pessoas que adoram, confiam, acreditam naquela divindade, elas vão dar ouvidos, obviamente, ao texto ou o que aquela divindade tem para falar, tem a revelar, né? Então, os escribas, rabinos, mestres, profetas, etc., se esforçaram em deixar claro que o texto veio de Deus. Por isso que todos os profetas vão dizer: voltar para a Torá, viver a Torá, buscar a lei, cumprir a lei. Os reis vão falar, né, como Davi: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, sempre colocando Deus na questão da palavra, né, da lei escrita. Depois a gente tem a ideia de prover leis específicas para os copistas. Dentro das leis gerais, eu não tenho tempo para mexer com isso. Se você quiser, você se inscreve no nosso curso aí, né? Que eu estou tentando trazer o pastor Dualdo para ser professor. Tem que dar um jabá, né? Tem que fazer um jabá, né? Quem sabe o pastor Dualdo não vem aí para ser um companheiro desse trabalho chamado Beit Midrash, né? Dentro do nosso curso a gente explica melhor, com melhores detalhes sobre isso. Mas as leis gerais para o copista são 20 leis gerais para o copista, e uma delas é uma lei muito fácil de cumprir, pastor Dualdo, que é contar as letras da Torá, que são 304.805 letras na Torá, no Pentateuco hebreu, tá? Em hebraico, e o copista tem que contar todas as letras, e aí se ele vê que, não, eu contei, foi muito rápido essa contagem, ele tem uma outra lei para ele cumprir, que é contar as palavras da Torá. Então, ele não pode, né? São 79 mil e alguma coisa de palavras, não vou lembrar agora o número completo, porque eu estou com controle de qualidade, né? Então, é interessante que o copista podia contar as letras e as letras estarem de acordo. Puxa, 304.805, beleza, fechou. Então, agora só falta contar as palavras. Aí ele conta as palavras, dá 79 mil e quebradinho, faltou uma palavra. Ele, caramba, tem as letras, mas está faltando uma palavra. Então, ele teria que ver aonde ele errou, ok? No meu Face aqui, no meu Face mesmo, tem um escriba aí, ele se chama Caleb Lustosa. Se você quiser tirar dúvidas com ele, um grande amigo, uma pessoa muito simples, inteligentíssimo, e você pode mandar aí uma mensagenzinha de texto para ele, aí mesmo no meu Face, tá? Caleb Lustosa, tá bom? Ele mora em Jerusalém, é escriba e é fantástico. Oi? Não entendi. O Caleb é cachorro em hebraico, né? Cão em hebraico, mas fazer o quê, né? A gente fica com a história do Caleb, que foi muito bonita, ao invés da tradução do nome. Então, depois, a gente tem o seguinte: a sobrevivência também deveu-se ao certificar-se de que o copista era um homem religioso de fato. Então, o copista não podia ser uma pessoa que era religioso só domingo, só sábado. Ele tinha que ser uma pessoa, diz o Talmud, apta a ser uma testemunha. Olha que legal. E com isso é interessante que você aprende que o judeu tem uma maneira própria de resumir as coisas. Em vez dele falar todas as qualificações do escriba, né, ele diz: o escriba tem que ser um cara que é apto a ser testemunha. Aí ele te joga para a lei
de quem pode ser testemunha ou não. Então tem que ser, aí você vai lá nas leis do testemunho para saber, né? Então ele tem que ser marido de uma só mulher. Olha, qualquer coincidência, qualquer semelhança não é mera coincidência, tá? Ele tem que ser marido de uma só mulher, ele tem que ser irrepreensível, ele tem que ser uma pessoa equilibrada, ele tem que não deve ser ter nada que desabone a sua conduta, nem ser envergonhado por ninguém. Ou seja, abrindo um parênteses aqui, é a mesma coisa para ser um presbítero, para ser um diácono. Por que era a mesma lei? Olha que legal, deixa eu deixar um jabazinho para você. Porque a lei da testemunha no Talmud, na lei oral, é a mesma que Paulo, rabino, aproveita para consagrar um presbítero. Porque Jesus disse que nós seríamos testemunhas dele. Então, para você ser uma testemunha, você tem que passar no crivo. Então, o escriba tinha que ser um religioso de fato, ou seja, uma pessoa que realmente era confiável como uma testemunha diante de um tribunal. Você sabe que ele não vai mentir, não vai aceitar suborno, a família dele respeita ele, etc. Depois, né, contextualizar o texto da lei ao período em que os judeus viviam. Essa é a mais fantástica que eu acho, Paulo Araújo, acho. De todas as coisas que fizeram a lei, a Torá, a Bíblia, ficar viva até o dia de hoje, é que os rabinos se esforçaram para contextualizar leis lá de antigamente com a vivência dos judeus hoje. Tem que cobrir a cabeça. Então, eles discutiam aonde cobre a cabeça, que horas cobre a cabeça, quando cobre a cabeça. Com chapéu, a gente usa chapéu. Pode cobrir com chapéu ou não pode? Né? As mulheres têm que andar de cabeça coberta. Né? Que cobertura as mulheres vão usar hoje? Porque nos Estados Unidos, as mulheres ortodoxas usam peruca. Né? A mulher não pode mostrar o seu próprio cabelo, mas nos Estados Unidos, algumas podem usar peruca. Entendeu? Desde que não seja semelhante com o cabelo que ela tem de fato. Né? Então, isso é muito interessante. Os rabinos se esforçaram para contextualizar as leis. Por exemplo, uma das leis de Shabat é não arar a terra, que originou a lei de não varrer. Porque quando você ara a terra, você provoca sulcos, né, no chão. Então, eles entenderam que quando você varre, sem querer, você pode, de repente, provocar uma fissura no rejunte da casa, ou em qualquer coisa, entendeu? Então, houve essa é uma das causas, acho que maravilhosas, da sobrevivência da lei, ok? Bom, os primeiros intérpretes. Para a gente falar de interpretação bíblica judaica, a gente tem que saber de onde veio a interpretação que temos hoje, porque, como nós estamos falando, tudo que falamos hoje tem base na Torá e nos intérpretes que vieram até chegar ao dia de hoje. Então, os mais proeminentes entre os primeiros eruditos que interpretaram a Torá, tornando-a um documento vivo e realmente, foram Hillel e Shammai. Esses dois foram, assim, o Tom e Jerry dali de um pouquinho antes de Jesus nascer. Eles eram, assim, o Tom e Jerry da época. O Hillel, ele era mais, como a gente deixou aí, né? O Hillel, ele era mais indulgente, ele era mais liberal, vamos dizer assim, se é que eu posso chamar de liberal, né? Como eu tirei o texto de um autor, não podia mudar, então deixei ele liberal, né? Já o Shammai, ele era um cara mais rigorosão e tal. Tem uma história que conta que um goi, um gentio, veio, né, para o Shammai e disse assim: eu quero ser um sacerdote, quero estudar com o senhor porque eu quero ser sacerdote. E aí o Shammai pegou uma vara e começou a bater naquele camarada, botou ele para fora, e o cara choroso, isso é uma história, não sei se é verdade, não estava lá para ver, mas a história é contada assim. Ele ficou choroso e passou o Hillel e viu aquele camarada chorando, triste, machucado, e falou: o que aconteceu contigo e tal? E aí ele disse: esse teu amigo aí, pá, tal, me bateu, fez assim, assim. Mas por quê? Só porque eu queria estudar, pô, eu sou goi, queria estudar para ser sacerdote. E ele disse: rapaz, fica tranquilo, não, vem comigo, vamos estudar, eu te ajudo. E aí levou o goi, o gentio, para estudar com ele. Ao passar os estudos, o tempo, o gentio veio até Hillel e disse: olha, por que você não me ensinou, não me avisou que eu não podia ser sacerdote, né? E me trouxe para estudar, né? Não fez igual o outro lá, não brigou comigo e tal. Agora eu sei que eu não posso ser sacerdote, só pode ser sacerdote quem é descendente de Arão. E o Hillel disse: não, se eu dissesse simplesmente, eu me equipararia,
ao rapaz que bateu em você. Você já estava machucado no corpo, eu ainda ia te machucar na alma, né? Então eu preferi que você aprendesse através da cultura, através do ensinamento, você viesse a descobrir que não tem qualificações para sê-lo. Então, isso mostra os tipos de escola que estão surgindo ali pouco antes de Jesus. E por que, não dá tempo de explicar todo o pormenor histórico, mas por que as pessoas vinham até Jesus e perguntavam: mestre, a lei fala assim. E o senhor, o que diz? Quando ele fala, a lei fala assim, é porque eles estão dizendo o quê? Que a halahá, que é melhor falar assim, a halahá está do lado do fulano, ou seja, a escola que prevalece é a escola de Hillel. E o que o senhor fala acerca disso? A lei manda apedrejar. Olha, por mais leniente que seja a escola do Hillel, no final das contas, a lei que está lá manda apedrejar. E o senhor, o que o senhor fala? E Jesus brilhantemente mostrou que ele não era nem da escola de Hillel, nem da escola de Shammai. Ele veio trazendo uma interpretação mais profunda e mais verdadeira do próprio texto bíblico, se assim nós analisarmos com carinho. Ok? Bom, depois de Hillel e Shammai, a gente tem intérpretes posteriores que vão legar para nós, né, os comentários que a gente conhece hoje como Talmud, né, que é a Mishnah e a Guemará. Você está vendo uma página aí do seu lado direito, né, do Talmud, né? Aqui bem em cima onde eu estou bem em cima da Mishnah. E andando da direita para a esquerda, você vai ver que ela continua e depois ela vira a Guemará, ok? Então, tudo isso aí é um comentário à Mishnah, ou seja, como se fosse a Bíblia, né, um capítulo. Você tem a Bíblia de estudo na sua casa, né? Tem lá a Bíblia e embaixo um comentário. Então, a Mishnah é isso aí, é como se fosse a Bíblia e embaixo você tem um comentário que é a Guemará. Os contemporâneos de Hillel e Shammai são chamados de Tanaim, ou seja, os mestres, os Tana, ok? E eles foram os primeiros grandes comentaristas, né, formalmente conhecidos. Eles é que vão gerar essa Mishnah que eu estou falando aí. E eles são descendentes da grande assembleia, pelo menos descendentes intelectuais da grande assembleia do Esdras e do Neemias, ok? Então, historicamente, nós temos uma genealogia, tá, no Pirkei Avot, que é um tratado dos pais, que a gente chama, que fala desde Moisés até a pessoa do Yehuda Hanassi, né? As escolas que foram recebendo a interpretação e a jurisprudência. Tá? A interpretação desses Tanaim foram registradas na primeira parte do Talmud, conhecido como Mishnah, por volta de 220 depois de Cristo. Você vê como é moderno, né, pastor Dualdo? Assim, falando em termos de comentários que a gente conhece ali, o Zohar, por exemplo, que é 300 anos antes de Cristo, o Sefer Yetzirah, que alguns atribuem a sua autoria oral a Abraão, que é um texto muito antigo mesmo. O Talmud e a Mishnah é bem moderno, 220, 500 e pouco, né? Depois de Cristo. Exatamente. Então, remonta a essa tradição oral antiga, mas para nós aqui, né? 2000 e pouco, é recente. Você vê, a gente tem manuscritos do Novo Testamento dessa época, do segundo, terceiro, quarto século, né? Até um pouco antes, né? Mas estou dizendo assim, o que eu queria deixar aqui, até dar uma beliscada na galera aí, é que é só falar mal do Novo Testamento e não critica o Talmud, não é? Poxa, está na mesma época ali, gente. Ué, então, né? Vamos ir devagar aí, os meus patriotas judeus aí, vamos devagar, tá ok? A segunda, mas não menos importante parte do Talmud é a Guemará. Esse é um comentário à Mishnah, e seus sábios são chamados de Amoraim, ok? Guarda, esses nomes são nomes interessantes. Bom, nós temos aí a importância agora numa outra região, que é uma região interessante, é a região das traduções, tá? Isso tudo para a gente entender por que a gente vai interpretar o texto da forma que a gente vai interpretar daqui a 2 minutinhos. E eu acho que eu já estou querendo estourar o meu horário, né? Ou já estourei? Falta quanto tempo? Eu já queimei tudo que era para queimar.
Não sei. Vocês decidem fazer um povo aqui, fazer o Clube Bolinha, vamos tomando café, quem tiver alguma coisa para fazer. 10 minutinhos a gente vai caminhar para fechar, tá? Mas o pastor Dualdo foi até que horas? Senão eu firo ele, né? Ah, então tá bom, ótimo, ótimo. Vamos dar uma aceleradinha aqui. Eu queria mostrar isso para você entender o seguinte. Primeiro, só dar essa palavra de esclarecimento. Não é fácil o trabalho de interpretação do Antigo Testamento, do Novo Testamento, tá? São muitas escolas, são muitas discussões, e a gente precisa abraçar tanto o que é antigo quanto as novas descobertas também. Então, eu estou fazendo aqui, não é um contraponto, é apenas trazer mais ferramentas para você entender que a interpretação bíblica ela não é fácil de ser feita, ok? Então, vamos lá. A tradução, né, que são os chamados antigos de Targumim, são os Targums, né, que a gente chama, o Targum que a gente mais gosta, que é mais clássico, mais bacana, o mais badalado na sinagoga, é o Targum de Onkelos, tá? Onkelos, na verdade, ele não fez uma tradução. Se você lê o aramaico de Onkelos, você vai ver que ele faz muito, muito aquilo que o pastor Dualdo mostrou para a gente aqui. Ele, além dele tentar resolver problemas gramaticais, né, tentar trazer, não é problema gramatical, porque quando foi escrito o texto, foi escrito e o pessoal estava entendendo. Mas para o aramaico, tem regras que não vai ser entendido, né? Por exemplo, nós não temos aqui mais grande, mas tem no espanhol, né? Então, poxa, não tem como você trazer mais grande para cá que vai ficar feio. Então, você tem que adequar o texto, fazer uma equivalência, né, colocar numa roupagem, ou seja, esse é um trabalho que a gente não chama de tradução, a gente já vai chamar quase que de uma versão, ok? Então, você vai ter Septuaginta, versão. Você vai ter Onkelos, versão. Você vai ter isso no estrito da palavra, né? Porque se fosse uma tradução, seria quase que ao pé da letra, né? Então, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Em uma cabeça, criou do nada, ou extraiu de si mesmo, né? Olha que coisa esquisita, gente. Que coisa estranha, né? Então, a gente é obrigado a fazer uma versão. Onkelos, que era um aluno, ele era prosélito e era um aluno de um rabino de sua época, ele se converteu ao judaísmo e fez uma gigantesca e maravilhosa tradução. Ele faz, na verdade, uma versão, que é a versão que é usada como pedra de toque para os tradutores da Septuaginta. Você pega Onkelos e pega a Septuaginta, é quase que está olhando o espelho. Não é, mas eu estou falando que eu estou sendo bem, como eu falei, superficial, não vai dar tempo de a gente ficar dando detalhes. Então, é muito par, entendeu? Tanto é que o Onkelos faz um esforço de fazer uma tradução e dirimir a palavra Elohim, ele procura dirimir ao máximo, né, a ideia da pluralidade ali, para que a gente tenha a ideia de que Deus é um e etc. Ele ficou com medo de que alguém pudesse pegar aquilo e falar, não, vai ter mais de um Deus e tal, etc. e tal. Tá ok? Só para ficar curiosidade aí, para você ler os artigos que o pastor Dualdo botou lá, para você ficar e ver essa guerra de um Deus, vários deuses, Elohim, esse negócio todo. A tradução aramaica da Bíblia faz parte da literatura tradicional judaica, já na época do Segundo Templo, conforme Esdras nos ensina lá no seu texto, e aí tem um versículo dele aí abaixo. O verbo, né, targum, ou targam, né, a partir do qual o substantivo targum, de verdade, né, é formado, é usado em Esdras, capítulo 4, verso 7, em referência a um documento escrito em aramaico, né? Embora a palavra aramite, que está ali, né, tá na língua síria, seja um adendo, tá? Não é um adendo. A fraseologia mishnaica, na fraseologia mishnaica, o verbo denota uma tradução do hebraico para qualquer outra língua, como para o grego, né, ver o Yerushalmi, aí a gente começa a dar as referências, né? O Kiddushin do Talmud Yerushalmi, tá? Página 59a, linha 10. Também Megilá do Talmud Yerushalmi, no Tratado de Megilá, página 71c, linha 11. Ambas as declarações referem-se à versão grega de Áquila, tá bom?
E o substantivo também pode se referir à tradução do texto bíblico para qualquer idioma. Ver, né, Megilá, que já é um tratado do Talmud babilônico. Quando você vê em qualquer outro livro, seja, eu acho que, não me falha a memória, o Manuel Tove faz isso também. A gente costuma usar Yer e o nome do tratado para tratar do Talmud de Jerusalém, e quando não aparece nenhum prefixo ao tratado, é porque é o tratado do Talmud babilônico. Por isso que está ali só Megilá, tá? Que é do Talmud babilônico, e ali está Shabat 115a, que é do Talmud babilônico. Por que babilônico? Porque de Jerusalém. Porque o da Babilônia é do Satanás e de Jerusalém é de Deus. tem que deixar uma pimentinha, mas não tem jeito. Não, é porque a redação terminada da Mishnah, né, perdão, da Guemará em Jerusalém, né, ela deu origem ao Talmud de Jerusalém, que é uma redação menor, uma redação mais direta, e tinham sábios na Babilônia, judeus, que estavam também comentando a mesma Mishnah de Yehuda Hanassi, né, Judá, o príncipe, na Babilônia. E essa Guemará, ela foi escrita, e essa Guemará, que é o comentário que a gente citou no slide anterior, ela passou a ser um Talmud também, que é chamado Talmud babilônico. Por que nós estudamos mais o Talmud babilônico e alguns tirateimas no Talmud de Jerusalém? Porque havia uma grande academia de rabinos, de sábios na Babilônia, o pessoal estava bem de vida, o pessoal estava tendo condição de comprar livro, de estudar filosofia, era uma academia mais aberta, como a Rússia, né, na época dos pogroms, quando os judeus começaram a estudar filosofia, etc. Então, essa é a diferença, tá? Mas não é que um é do Satanás e o outro é de Deus, não, tá? O uso do termo Targum por si era restrito à versão aramaica da Bíblia, né? Ver aí o autor Bar em Die Terminologie der Tanaitem, página 205, tá bom? Não consegui achar esse texto liberado para download, tá bom? Então eu vou ficar devendo para vocês depois no meu Facebook aí esse texto, só conseguir para comprar, e para comprar pelos olhos da cara, um rins e metade do fígado. Então, confie no que está aí, porque está tirado do lugar, tá certo. Da mesma maneira, a sua site não podia nem falar isso, né? Confia, não pode não. Da mesma maneira, as passagens aramaicas em Gênesis, Jeremias, Daniel. Mas isso aqui é uma discussão para o pastor do Aldo. É bom, né, a gente tirar o pino da granada e jogar na mão do outro, tá? Existe uma discussão de algumas passagens de Gênesis terem sido escritas em aramaico. Por quê? Porque tem um grupo de estudiosos que entende que a nossa primeira língua não era o hebraico, e sim um misto, né, do sumério, né, com o hebraico do crescente fértil ali, né? Mas um paleo-hebraico, exatamente. Quem comenta alguma coisa sobre isso é o padre João Evangelista, no texto que eu acho fantástico. Eu faço propaganda desse texto onde eu vou. O que eu falo, eu dou um jeitinho de enfiar esse texto aí. O Deus dos Semitas. Gente, que livro. O senhor já leu? Ainda não? Vai. Olha, gente, lê. Ele fala sobre a partícula elo, mas ele, por ser filólogo, carioca, obviamente, né? Aqui de Petrópolis, mas cresceu uma mente brilhante. O que acontece? Ele pega todos os idiomas, inclusive no nosso curso de história do hebraico bíblico, entendeu? De história do hebraico bíblico, a gente pega a tabelinha que ele faz. Ele ali mostra, né, o do norte, do sul, o oriental do norte, o oriental do sul, os ramos, né, o aramaico ocidental, o aramaico oriental. Ele mostra tudo isso e vai mostrando, né, as partículas dos nomes divinos, né, na Suméria, nos Nabiru e tal. Fantástico, uma leitura que eu acho que todos deveriam fazer se quer compreender bem
a pessoa Elohim, né? O nome Elohim, Eloá e tal, é fantástico. E bibliografia que ele põe de gramáticas hebraico, aramaico, babilônico, sabe, como é que fala? É um artigo que ele escreve de um capítulo do seu livro e 6, 7, 8 páginas de bibliografia. Só é muita coisa, é muito bem embasado o livro, é um documento mesmo, tá bom? Então, tá aí, né? Salvo essas passagens brevemente chamadas de Targum. No Shabat, no Tratado de Shabat 115b, você tem aí essas passagens aí. Deixa eu acelerar, porque a hora se vai, já são 14, e eu vou fechar agora. O Midrash consiste num método, né? Aí agora a gente falando do Midrash, falando do Targum, falar do Midrash. Consiste num método interpretativo cujo objetivo era preencher as lacunas bíblicas. O que o Midrash faz? O Midrash vai analisar cada palavra, vai pegar como o hebraico, o seu alfabeto também é usado para fazer os números, não é? Então ele vai somar cada palavra para saber se tem alguma correlação, se a partir daquela soma vai surgir uma palavra que vai ter uma relação assim, um assado, que é chamado de gimátria, e ele vai fazer essas correlações, e aí ele vai tentar tapar algumas lacunas. Por exemplo, verso 3 de Gênesis, né? E disse Deus, né? Vai Rior, da Ber Elohim, né? E Rior, vai Rior. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí ele tenta explicar que luz é essa, porque essa luz, o sol só foi criado no quarto dia, como o senhor fez ali eu lembrei porque o senhor fez aquele, né? Aquele contraponzinho. Então, foi criado no quarto dia e tal. Como é que é isso? O Midrash tem essa característica de um cara que não tem nada para fazer na vida, então ele fica sentado o dia inteiro ali, olhando o texto bíblico, somando, casando uma palavra com outra, entendeu? É coisa assim de judeu mesmo, que as ovelhinhas estão pastando, então tá fazer, abre a Bíblia e vão meditar, tá bom? A grosso modo, é isso aí que vai acontecer. Mergulhado nas profundezas da Torá, o Midrash, até foi Midrash com X ali, né? O Midrash perscruta minuciosamente o texto, procurando descobrir o porquê de palavras e letras aparentemente supérfluas no texto. Olha que interessante o Midrash faz. Só para a gente dar um exemplo, para a gente ir para o texto bíblico e encerrar aqui, você ficar com água na boca e pedir para a gente fazer outro desse, e isso, fazer matrícula, pagar nós aqui, que nós está aqui 0,800 para você. Então, o Dom pode falar isso, não, que ele é membro da igreja aqui, eu não. Então, olha que coisa interessante. Nós temos, até a Bíblia Stuttgartense, ela faz essa correção. Nós temos algumas coisas na Bíblia, por exemplo, em Gênesis mesmo acontece isso. Bereshit. O hebraico não tem maiúscula nem minúscula. Só que Bereshit, no texto massorético e no texto do rolo da Torá, que é o oficial para ler na sinagoga, Bet está escrito maior do que o restante da palavra Bereshit. Isso, para nós judeus, é uma notação homilética, ok? Que somente com a ajuda do Midrash, passado de geração em geração, a gente vai interpretar por que aquele Bet está maior. Por exemplo, Vaikra, a letra Aleph, na palavra Vaikra, do primeiro versículo de Levíticos, está menor do que todo o outro texto, pequititinho. Só isso é uma notação homilética, ok? Então, só com a ajuda do Midrash, a gente vai saber por que aquilo está ali. Sulam, Samer, Vav, Lamed, Nun Sofit. Sulam, escada. A palavra escada, lá em Gênesis 28, né, ela aparece sem a letra Vav. Por quê? Só o Midrash explica por que ela está sem a letra Vav. E, pastor, o senhor não vai explicar? Não, porque eu não vim explicar esses versículos hoje. Eu vim falar de Gênesis 1. Bom, no método místico Beit Midrash. No método místico, nós temos 3 literaturas, né, básicas, que se nós estudarmos elas, nós vamos entender como é feito a metodologia mística. Então, eu deixei aí as 3 literaturas básicas para você conhecê-las. No Google você consegue encontrar muita coisa sobre elas, ok? Que é, primeiro, o Bahir,
Bahir é esse livro, está aqui comigo, isso, esse livro aqui, né, é o Bahir. Ih, rapaz, não vai aparecer aqui, apareceu, o Bahir. Está querendo aparecer e não aparecer, porque está com aquele negócio de fundo, né? Vou botar aqui para ver se... Isso, apareceu. Deixa eu ver. Pronto. Tá? Esse é o texto mais antigo que nós temos sobre interpretação mística, ou seja, cabalística da Bíblia. Tá? Ele vem antes do Zohar, ele vem antes do Sefer Yetzirah, em questão manuscrita. Tá? Então, nós não temos um texto mais antigo ao Bahir. E ele faz uma tentativa de explicar o Gênesis ali, pelo menos o primeiro capítulo de Gênesis, que aí é chamado de Maaseh Merkavah, o tratado da carruagem, e o Maaseh Bereshit, que são os tratados da criação, ok? Depois a gente tem o Sefer Yetzirah, que é o segundo mais antigo, e depois o Zohar, que é a Bíblia da Kabbalah, né? Que trata justamente da Torá como um todo. O Zohar trata da Torá como um todo, né? E ele comenta de acordo com as porções semanais da Torá a sua interpretação, ok? Vou mexer também nisso aqui, tá? Então, indo para a interpretação, e já caminhando agora realmente para o final, eu vou utilizar o comentário direto daqui do livro, para não precisar mexer aí no slide, né? O comentário de Rashi. Rashi é um comentarista nosso por excelência, ele nasceu na França e ele conhecia o hebraico da sua época como ninguém. Por isso nós confiamos muito na sua interpretação, nós confiamos muito. Estou falando que nós confiamos em tudo, tá? Para não achar que eu estou... Né? O Rashi falou, beleza, né? Eu lembro que o Rabino Lemle, uma vez, quando ele estava falando uma coisa, eu era bem garoto, e ele comentou uma coisa, eu disse assim, não, mas o Urashi não fala isso. E ele diz assim, ué, mas só o Urashi pode viver? Só o Urashi pode comentar, não é isso que ele queria dizer, né? E eu aprendi ali que todo mundo, estudando os métodos e aplicando bem os métodos, pode fazer um comentário acerca, ou seja, emitir um juízo de valor sobre o texto bíblico. Não é porque o comentário vai de encontro, de repente, ao dogma de alguém, ou à crendice de alguém, ou a maneira que outro entende, que ele está errado. De repente, ele está vendo de um outro ponto de vista, e se a gente olhar de perto, né, os dois pontos de vista, de repente, eles até se harmonizam, né, que é justamente esse medo que a gente tem do método histórico crítico. Né? A gente tem muito preconceito, porque o método histórico crítico foi mal utilizado em algumas épocas, né? Mas hoje a gente já, né, graças a Deus, está vendo que ele, na verdade, é mais do que uma ferramenta, ele nos ajuda em muito, né, para você poder, se bem aplicado, obviamente, você poder entender o texto, organizar, porque o que eu gosto do método histórico crítico é a organização do método. Ele é infalível nisso, né? É isso aí. Acho que nós até já conversamos sobre isso, né? É isso aí. Bom, o comentário de Rashi baseia-se, sobretudo, nas fontes rabínicas como o Midrash. Olha o que eu falei lá no começo. O cara gosta de um método pichat. Você vai ler o comentário de Rashi, você vai ver que, às vezes, ele, para comentar um negócio gigante, ele usa uma frase. Né? Mas ele gosta do pichat. Mas o que ele faz? Ele usa o Midrash, ele usa o Sod, ele usa... Você vai achar tudo isso, mas tudo para chegar aonde ele quer chegar. Né? Então, ele usa o Midrash nas diversas traduções da Torá para o aramaico, né, que é o Targum, e no Talmud, priorizando aqueles que melhor pudessem explicar o sentido que textual, né, literal, textual do versículo. O próprio Rashi escreveu, olha o que ele deixa aí registrado. Para mim, né, já vou adiantar aqui que isso é um extrato de Áureo Del Giglio, tá? Da editora Sefer, São Paulo, página 25 e 26, eu fiz a cópia exata aí, digitei aí o extrato exato, tá bom? Ele diz, olha, para mim estou apenas preocupado com o sentido literal das escrituras e com as agadote, ou seja, os textos alegóricos que ajudam a compreensão do texto, né? Que melhor se prestam para explicar as passagens bíblicas. E isso, ele está citando isso quando ele vai comentar Gênesis capítulo 3, verso 8. Então, o Urashi, ele não está preocupado, né, em espiritualizar o negócio, ok? Então, vamos lá. Para a gente entender o Urashi, para poder ir agora para o texto que a gente vai ler, a gente tem que entender primeiro o seguinte, o que Urashi está dizendo.
que ele está dizendo? Ou seja, literalmente o que Irache escreveu. Isso é um método, acho que, para todo comentarista. Você não pode querer entender um comentarista ou a própria Bíblia. Isso aqui é fantástico. Querendo dizer o que a Bíblia vai dizer. Você primeiro tem que ler e entender o texto do jeito que ele está escrito. Espera aí, no princípio criou Deus os céus e a terra. O que esse texto quer dizer? Esse texto quer dizer que Deus criou o céu e a terra no princípio. Tem que inventar, não tem que... Não, isso aqui é porque há um negócio, um manto, um revasso, um Djergia. Não tem Djergia. Ali é Bereshit, não é Djergia. Ok? Depois, o que está incomodando Urashi? O que está incomodando esse comentarista? Que também serve para nós lermos os livros dos comentaristas de hoje. Você pega, por exemplo, estou lendo o livro do Nicate, né? Bem devagar, porque é espanhol, então de vez em quando eu me afoito, eu leio em espanhol e não traduzo, e o que é? Não está lá, né? E é interessante que eu encontrei um texto em português, muito legal, que é muito parecido, vou até passar em mãos ali para o pastor Dual para ele ver, que é esse aqui, ó, Hebraico Bíblico, tá? De B.M. Rossini, uma nova abordagem utilizando análise do discurso. E ele fala, justamente, já começa com o Vaiktol. Deixa eu dar uma desfolhada aí, deixa eu ver. Ele já começa com o Vaiktol. E quem gosta de hebraico sabe o que eu estou falando, tá? Não vai dar tempo de explicar isso aqui. Então, o que levou ele a fazer o comentário que está fazendo? O que levou o Nicate a entender o texto da forma que ele está dizendo que ele entendeu? A gente tem que fazer isso, tá? Eu vou ampliar para a vida. Na vida, a gente também tem que parar um pouco de querer obrigar os outros a pensar do jeito que ele está pensando e parar e ouvir. Peraí, mas o que te levou a pensar assim? Onde você tirou essa informação? Tem gente que acha que eu sou grosso. Quando a pessoa fala assim, mas isso é assim. Eu falo, tá, mas onde você viu isso? A pessoa acha que eu estou botando em xeque, né? Não, eu quero entender por que ele entendeu de uma forma diferente da que eu entendi, né? Mas tudo bem. Oi? A fonte, obviamente. Qual é a evidência textual, ou seja, o que levou Urashi a fazer esse comentário escorrega para a fonte, que foi o que foi falado aqui. Qual é o embasamento textual, né? Qual o texto geral da Torá que apoia o ponto de vista de Urashi? Então, com isso em mente, deixa eu pular aqui, a gente tem aí, né, o texto de Gênesis 1. Olha que legal. Bereshit, está aí, ó, Bereshit, né? Bara Elohim, embaixo, et hashamayim ve et haaretz, ve haaretz, terceiro bloco, ve haaretz haitá, tohu vavohu. Essas vírgulas são notações de cantilação. E para um rabino mais experiente, são notações homiléticas, ok? De acordo com a pontuação massorética, o rabino entende que ele só pode interpretar de uma maneira. Uma coisa interessante é que nós temos uma regra na Torá, que é a regra de Petumá e Setumá. Petumá, Peturá, alguns chamam de Peturá, se for Ashkenazi, tá? Vai usar Peturá. E Setumá, né, é exatamente uma regrinha que fala de aberto e fechado. Quando você tem uma letra P no texto, não vou conseguir mostrar, deixa. Quando você tem a letra P no texto, solta ali, depois do versículo, alguma coisa, isso demonstra que aquele texto que vem depois, ele está desconectado do texto que vem antes. E ele pode ser entendido como uma nova perícope. Isso acontece no versículo 5 de Gênesis. O versículo, está vendo aqui? Então, o verso 4 para cima, ele é entendido pela maioria dos rabinos como fazendo parte dos versos anteriores, que foi exatamente o que o pastor Donaldo falou. Gente, tem gente que entende que faz parte do todo, né? Tem gente que entende que verso 4 é na metade para baixo. O que quer dizer isso? Isso mostra que não é só a academia moderna ou cristã que está tendo esse entendimento, mas que isso é uma discussão judaica antiga. Olha que interessante. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós estamos muito mais conectados, judeus e cristãos, do que a gente pensa.
pelo menos na área da interpretação bíblica. O problema é que às vezes a gente quer achar que sabe mais, né? O judeu às vezes quer o cristão. Mas deixa para lá. Vamos lá. Então, olha que interessante. Urashi, quando a gente viu a interpretação e a tradução que o pastor Dualdo deu, a gente viu que ele se preocupou com a gramática, ele se preocupou com a quantidade de palavras, ele se preocupou na posição dessas palavras, ele se preocupou em ver, né, a falta do artigo na palavra Bereshit, e por que a possibilidade de tradução de no e não em, não é? Como eu traduzi ali, eu traduzi de maldade, tá? Por que ele fez do jeito que ele fez? E por que o judeu vai fazer agora do jeito que ele está fazendo? Porque, é como eu falei, são pontos de vista diferentes. Para o cristão e o acadêmico, o texto da criação é um relato. Para o judeu, o texto da criação é uma lei. Pois ele está dentro do livro da lei, é o Pentateuco. Então, olha o que Urashi, depois de tudo que o pastor Dualdo fez, que Urashi também fez, ele parou e pensou o seguinte: peraí, tem uma coisa que a gente não pensou ainda e que vale a pena ser colocado, porque todo mundo já pensou um monte de outra coisa, alguns pensaram como a academia está pensando hoje, e Urashi falou assim: deixa eu pensar diferente. E ele diz assim, olha o comentário dele: no princípio, disse Urashi, Rabi Isaac, né? Não era necessário iniciar a Torá senão com as palavras de Êxodo 20? A minha Adonai Eloquecha, eu sou o vosso Deus que vos tirei da terra do Egito, né? Não era necessário só começar, não é Torá, não é livro de lei? Para que começar a Torá com esse texto que diz Bereshit bara Elohim, ou seja, que o Eterno, no princípio, no rosh da criação, na cabeça da criação. Por que cabeça? Aí a gente vai para o Midrash, né? Que vai explicar para a gente que a ideia de cabeça é porque as coisas precisam começar, né, na cabeça. E Deus começa de cima para baixo. E é toda essa cultura oriental de que as coisas começam na cabeça, né? Então ele diz assim, Bereshit bara Elohim. Por que a Torá, então, vai começar com no princípio criou Deus? Não começou lá com o Êxodo 20. O Rashi fala que eu resumo, né? Porque eu falei que ia resumir. Ele resume querendo dizer o seguinte, eu resumo, perdão, que Deus quis primeiro mostrar que Ele é o Criador de todas as coisas e que Ele tem autonomia para dar a terra para quem Ele quiser e tirar a terra, ou seja, a Israel, Canaã, de quem Ele quiser. E isso, esse comentário de Urashi, ele é vislumbrado lá em Isaías, Jeremias, no cativeiro, Ezequiel. Por quê? Porque Israel, igual aos outros povos que já estavam em Canaã e que adoravam, alguns adoravam a Deus também, como Melquisedeque, na cidade de Salém, etc., eles foram tirados e agora Israel também vai ser tirado da terra. Então, Urashi não está só comentando, querendo dizer assim, não, isso aqui é porque essa palavra é X. Não, ele abandona um pouco, ele deixa de lado um pouco essa área mais técnica e vai para a coisa mais prática. E diz, olha, a gente recebeu a Torá e ela começou com no princípio, ou seja, com Deus mostrando a criação e tudo mais, para mostrar para nós que a terra não é nossa, a terra é de Deus, a terra pertence ao Eterno. Então, o comentário aqui de Urashi é muito preciso nessa área. E ele meio que foge das questões assim, 7 dias, não é 7 dias, versículo 1 está conectado com o 2, não está? Ele foge disso. E é interessante também que quando ele fala sobre no princípio, a tradução que ele faz, ele mantém a tradução no princípio, né? Bereshit, como no princípio, eu estou lendo direto dele aqui, olha que legal, por quê? Ele diz, esse versículo, né, requer uma interpretação como interpretam os nossos mestres, aí ele fala do Talmud, ok? Ele diz que o mundo foi criado para a Torá, aí ele faz uma conexão,
entre um outro texto, que é o que a gente faz muitas vezes. Quando a gente tem dúvida numa palavra, a gente faz o quê? Vai na Torá e vai no texto hebraico geral, da Bíblia hebraica geral, para ver como ela aparece em outros textos. Às vezes ela aparece como shalom num lugar e aparece como plenitude em outro, como prosperidade, né, em outro lugar. Então a gente faz esse trabalho, que foi o trabalho que o pastor do Alto também fez, de ver as palavras que estavam aparecendo, né? 11 vezes, não sei quantas vezes. Foi lá fazendo. Então, Urashi vai fazer essa conexão também para, como é que fala? Embasar o que ele vai falar agora. Né? Então, ele diz, a Torá é chamada princípio, olha lá, Bereshit, princípio do seu caminho, Provérbios 8, 22. E Israel foi chamado princípio da sua colheita. O que ele quer dizer aqui com isso? Ele vai falar, ele vai dar um texto grande, mas eu já lido tanto isso, né? Qual é a resolução que ele chega? Ele chega à resolução seguinte: quando a Torá usa essa palavra Bereshit para Israel, para a Torá, para não sei o quê, ela está falando de algo que está entrando no assunto. Compreendeu? Israel não é o princípio dos povos, mas é o princípio da colheita de Deus. Então ele está dizendo o seguinte: a interpretação a que ele chega, a conclusão a que ele chega é que esse Bereshit de Gênesis 1 não é o princípio dos princípios. Por isso, ele entende que Deus preferiu dizer a Moisés Bereshit e não Barashit. Compreendeu? Por quê? Porque em Bamidbar, em Números, a palavra é Bamidbar e não Bemidbar, em um deserto. Israel passou em vários desertos. Ele podia falar em um deserto, num deserto, né? Em deserto, mas ele colocou Bamidbar, porque ele queria dizer o quê? Que os desertos estão, na verdade, em conjunto para fazer um deserto só, para Israel aprender uma lição só. Quando ele vai a Gênesis, Bereshit, ele está querendo mostrar que tem coisa que Deus fez antes que não precisou falar no texto. O que Deus fez antes que ele não precisou citar no texto? O vácuo, o nada. Né? Ele não precisou dizer que ele tem o nada para ele criar dentro do nada as coisas. Não precisou falar isso, ok? Então, é assim que o judeu vai trabalhar a sua hermenêutica. Ele vai trabalhar nesse Peshat a sua exegese. E há uma coisa muito interessante que eu traduzi também bem literal, né? Bem literalmente, que é Et hashamayim ve'et haaretz, com céus e com terra. Olha que legal. As traduções gerais vão utilizar esse et e vão conectar ele ao et, que é com segol, que é o indicativo do objeto direto. Né? Grosso modo. Nem lá, você vai pegar o Shokel, ele vai te dar lá mastigadinho, mas na maior parte do texto bíblico, et com tsere é uma partícula que indica estar junto, acompanhando, alguma coisa nesse sentido. O próprio Shokel e outros também fazem essa distinção. Aqui, a maioria dos exegetas vão dizer, não, aqui pode ser que, como não existia maçoras, o maçorético errou, ou um copista, ou realmente o et também pode ser usado como um indicativo, porque está com, então gramaticalmente juntou, então é porque faz link com essa questão do objeto direto. Mas para nós, numa linguagem mais tradição judaica, a gente está entendendo o quê? Que Deus está criando a sua criação com o quê? Com céus, mundos espirituais e com terra, coisas materiais. Você está entendendo? Por que os maçoretas tiveram medo, talvez, de corrigir essa gafe, ou realmente não precisaria de correção, porque isso na verdade, uma mensagem
um pouco mais espiritual, mais mística, porque a gente sabe que a Torá não é um livro só de lei, ele é um livro de espiritual, de religião e etc. Então, olha que ideia interessante. Em princípio, trouxe a existência por si mesmo, eu traduzi bem ao pé da letra, com céus e com terra. Então, quem trouxe a existência por si mesmo? Eu deixei o nome, não coloquei o nome, não traduzi o nome, né? Por quê? Porque é um nome sagrado, eu preferi não traduzir porque eu ia fazer o papel do judeu, né? Então, eu preferi não traduzir. Então, quem trouxe a existência? Ali está o nome que a gente usa como um plural majestático que a gente usa, que é o Elohim. Ele é usado tanto para Deus quanto para o homem, nos Salmos, também para os anjos, também nos Salmos e em outros lugares da Bíblia. Então, Elohim ficou ali sem tradução justamente para não induzir ninguém. Eu fiz meio que o papel do Onkelos ali, né? Então, não coloquei ali o Elohim, mas ele traz a existência por si mesmo, que é uma tradução que a maioria dos dicionários prefere para o Bará. E eu vou fechar aqui, porque senão a hora vai embora mesmo. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Mas a ideia, né, do Bará, né, é que Deus trouxe os céus e a terra de si, de dentro de si, da sua vontade, né? É porque a gente fala assim, trouxe a existência do nada. Parece que há um nada externo. Olha a mente do oriental como é que funciona. Parece que tem um nada externo a Deus para que haja uma existência. Não. E é a isso que Paulo, eu disse até uma vez aqui na igreja, é a isso que Paulo se refere quando ele diz: nele existimos, nele vivemos, nele nos movemos, etc. Tá? Tudo sai dele, tudo emana dele. E é a partir daqui que as maiores teorias cabalísticas aparecem, dos 4 mundos, etc, etc. Ok? Para fechar, a gente traduziu em treva, e a terra, perdão, era sem forma e vazia. Mantive a tradução porque a maioria dos tradutores e todos prefere essa tradução. Eu, para não causar mais problema, mantive. A terra era sem forma e vazia, né? Querendo dizer que ela está desorganizada. Alguns vão dizer que ela estava desolada e desmobiliada, né? Por quê? Né? Por quê? Porque eles entendem, o Onkelos principalmente e a Septuaginta entende, que Deus vai trazer as mobílias, vai trazer o preenchimento do grande útero, que é a terra. A terra vai gerar, né, as coisas que estão ali. E o que é bacana é que a terra sai de dentro d'água. Aí vira festa, né, irmão? Aí deixa o exegeta biruta, batendo com a cabeça na parede, né? Não é? Essas águas aí é um negócio doido, ok? Então, e as trevas, né? Ah, perdão, eu repeti a palavra. E havia trevas sobre a face do abismo, né? Verrocher alpinei terrom, que é o que o pastor estava falando, terrom, né? Esse abismo, né? A ideia que a gente usa muito, eu vou apelar para o Urashi aqui para não falar besteira, espera aí, né? O traduzir por abismo, porque é comumente traduzido por abismo, mas é a ideia de algo vasto, né? E profundo, como se fosse um buraco sem fundo, tá? Terrom, tá? É a ideia como se fosse um buraco sem fundo e preenchido dessa água, dessa coisa que a gente não sabe, né? Ela era desolada e vazia. O Urash prefere uma tradução literal, que é torru vavohu, que é espanto, vem de torre, que é assustar, né? Ele usa essa expressão. E borru, que torru, ele fala que é estordizo em francês antigo, né? Que é essa ideia de confusão, de assustado, tá? E borru, que é uma expressão de um vazio e um desolamento, mas nele mesmo, borru, né? Nele ele, né? Dentro dele, ok? Então, é a expressão de um vazio que, quando a gente traduz assim, nele ele, é a ideia de que falta organização.
ele está vazio de ordem. E se você olhar o texto, como o texto corre, você vai ver que o trabalho de Deus agora é só organizar. Terra para um lado, água para o outro, céu, firmamento e pai e tal. Então é só organização. Por isso que ele usou esse tipo de palavra, borru, ok? E ele fala sobre a face das águas que cobriam a terra. É esse terrão, que é um abismo, que ele é um buraco mesmo, sem fundo, mas preenchido ao mesmo tempo dessas águas, dessa coisa que a gente chama de um líquido primordial. Porque, para você entender, o que mais causa problema na cabeça do judeu não é a luz que Deus criou e a gente não sabe para onde colocou, mas é a água que não sabe de onde veio, né? E fechando, e eu fecho mesmo, não vou mais segurar vocês, Verua Elohim. E eu traduzi da forma mais religiosa, mais judaica. E o Espírito de Deus planava, ele surfava. A ideia é de algo que está realmente planando, deslizando, né? Uma tradução talvez mais fechada vai ser como que uma águia ou um pássaro que está sobre o seu ninho, né? Só que é difícil a gente traduzir assim, porque a gente está vendo que é o espírito, e a palavra espírito é ruach. Eu não posso dizer que ele cobria, porque o vento sopra. Essa é a dificuldade, né? Ele está em cima, mas ele está dinâmico, entendeu? Essa é a dificuldade. Então, vendo por outro ponto de vista, não entende, irmão, nós estamos tentando nos complementar aqui, tá? Tanto que o pastor Dualdo falou, que eu vou baixar aquilo tudo que ele botou ali e vou comer tudo, né? Sozinho em casa, não vou dividir com ninguém, entendeu? Tanto com o que a gente está trazendo aqui dos comentaristas mais clássicos, só Urash, né? O Espírito planava sobre a face das águas, apesar dele estar parado. Então, por isso que eu coloquei planava, porque o plano, você pode ir lá na frente, sentir a falta da firmeza do vento, voltar para onde você tem, né, a firmeza do vento. Então, ele está planando, ele não abandona a face das águas ali, porque Deus está agindo ali. Então, por isso eu preferi essa tradução, que é uma possibilidade do Merachefet, tá? Ruach Elohim Merachefet al Pinei Ramai. Ele pairava sobre a face dessas águas que estão aonde? Estão no terrão. Então, acho que a gente deixou mais dúvida do que certezas, mas esse é o nosso trabalho.